É 19h10, a gente tem aí alguns temas para falar, a gente podia começar, né? Vamos. E eu vou compartilhar aqui, vocês me avisam se está tudo certinho, se está dando. Vocês estão vendo minha tela? Tá boa? Legal. Bacana. Gente, muito boa noite. Muito feliz com a presença de vocês aqui. Hoje eu estou compartilhando aqui com vocês entre amigos aqui. O Ítalo foi staff no Dante, foi um dos primeiros contatos que eu tive. Além de ter tido o prazer de aprender com ele, também uma pessoa sensacional, cuidou de vários rondonienses aqui lá, teve um canal nosso com o Einstein, e agora ele assumiu a coordenação da unidade coronariana do Dante Pazanese, ele que é cardiologista do Hospital Albert Einstein, cardiologista do Dante, e um doutorando de cardiologia pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e Faculdade de Medicina da USP. O Jonathan, que foi meu R igual, que agora está aqui em Itaqual conosco, e volta e meia a gente compartilha, os pacientes estavam comentando de um que está internado agora conosco. O Jonathan, que também é cardiologista pelo Instituto Estudante de Cardiologia, com um título de cardiologia pela SBC, e é cardiografista também pelo Dante Casagrande. Eu queria agradecer a Ciceron, ao nosso presidente, doutor Marcos Rosa, e também ao o doutor Gasparello pelo convite. A gente fica muito feliz de estar aqui e ter acompanhado os, os clubes de revistas anteriores, e a gente espera conseguir manter aí esse mesmo nível de qualidade. A nossa ideia foi de falar sobre os ensaios clínicos que foram apresentados no ACC 2025, o primeiro grande congresso deste ano. E eu acho que não teve nenhum DAPA-HF assim nesse congresso, mas teve muitos artigos bons também, muitas coisas boas, e a gente tentou selecionar aí quatro artigos para a gente conversar. Gente, eu não sei se tem alguém com o fone aberto, está dando um pouquinho de microfonia. Se vocês puderem observar, por favor, para a gente seguir. Bom, sobre esses ensaios clínicos que nós vamos conversar, eu separei quatro ensaios aqui, eu conversei com o Dr. Jonathan, com o Dr. Ítalo, e a gente pensou em quatro ensaios que estejam mais, que modifiquem a prática médica, né, que possa trazer algumas novidades para a gente. E esses vão ser os ensaios que nós vamos conversar. Nós vamos falar sobre o ensaio, sobre o trial, e depois disso a gente vai abrir para conversar entre os debatedores. E no final, vamos ficar muito felizes se vocês puderem participar também. Pode colocar as perguntas no chat e no final a gente abre o microfone para todos. O primeiro é o Rival War. Foi um estudo apresentado no primeiro dia. É uma coisa que chama a atenção, que é um estudo paquistanês apresentado, né? Não faz parte do grande eixo de publicação, mas Karachi, a maior cidade do Paquistão, e esse Instituto Nacional de Doenças Cardiovasculares é um gigantesco instituto que atende um número gigantesco de pacientes cardiológicos. O Rivoar, ele veio para solucionar uma dúvida que a gente tem, né? Porque naquele paciente que teve um síndrome coronariano agudo, que evoluiu com um trombo no ventrículo esquerdo, como tratar aquele trombo, né? O que a gente tem que a anticoagulação oral pode ser considerada por um tempo de 3 a 6 meses nos pacientes com trombo em ventrículo esquerdo, com um 2A, mas nível de evidência C. Né? Então, assim, falta evidência sobre isso, e a gente acaba que a evidência um pouco, mas não nada muito mais robusta, é do varfarina, e a gente acaba utilizando muitas vezes na nossa prática médica, e depois eu quero até escutar como que estava a prática dos colegas, a gente acabava utilizando muito DOA, que é rivaroxabana, sobretudo, mas sem uma evidência muito clara quanto a isso, né? Às vezes o racional biológico ele se enfrenta com a realidade, né? O DOA que encontrou isso com SAF, encontrou isso com prótese metálica, encontrou isso com miocardiopatia reumática, e a gente não sabia se a gente poderia encontrar isso também com o trombo de ventrículo esquerdo, e esse estudo foi importante dentro disso. Eu acho que para a gente ter de fundo, a ideia é que
quase 10% dos pacientes que evoluem com infarto de parede anterior pode evoluir com trombo do ventrículo esquerdo, e 2,7%, aí quase 3% de todos os pacientes com infarto com supra, né? E a gente entende que isso aumenta o risco de AVC e de morte, e que a terapia hoje que mais recomendada é o uso de antagonista de vitamina K, mas que possui algumas limitações importantes e tecnicamente é difícil. Tem uma meta-análise prévia de 4 estudos, mas mesmo com essa meta-análise a gente tinha aí no máximo 188 pacientes de estudos bem pequenos, heterogêneos, 50 pacientes aqui, 38 pacientes ali. Então era importante um estudo clínico para a gente decidir isso. E aí que vem o desenho do Rival-A, que é um estudo randomizado, controlado, aberto, em um único centro, e ele comparou a eficácia e segurança de rivaroxabana versus varfarina no trombo de ventrículo esquerdo após um infarto agudo, por 3 meses de tratamento. E o desfecho primário era avaliar a eficácia da rivaroxabana em reduzir, na resolução desse trombo em 3 meses, quando comparado com a varfarina. E tinha alguns desfechos secundários, que era avaliar a taxa de morte, IAM, AVC e sangramento maior, nesse grupo também em 3 meses. Eles assumiram como uma ideia de não inferioridade, aceitando aí até 7%, com um poder de 80%, e colocaram 270 pacientes e locaram 2 para 1, 2 no grupo de rivaroxabana, 1 no grupo de varfarina. Então, ficou 171 por 90, e esses pacientes, numa fase aguda, eles usavam DAPT e o anticoagulante, DAPT e rivaroxabana, DAPT e varfarina, e depois, da quarta semana, eles iam para clopidogrel e varfarina, ou clopidogrel e rivaroxabana. E era um estudo maiormente masculino, 80% aproximadamente, a idade é aproximadamente 54 anos, 90% das pessoas tinham infarto com supra, 85% foram essa intervenção percutânea, pacientes graves, né, aqui 93% com uma fração de ejeção menor do que 35%, tá bom? E qual que foram os resultados desse estudo? A resolução do trombo em 4 semanas com rivaroxabana foi de 20 e com varfarina foi de 8,3%, a rivaroxabana sendo superior aqui em 4 semanas. O estudo não foi desenhado para isso, né? O desenho do estudo foi para resolução em 12 semanas, e a resolução foi de 95,8% com rivaroxabana e 96,6% com varfarina, aí conseguindo um P significativo. Não teve aumento significativo de mortalidade, foi 3,5 no grupo rivaroxabana, 3,3 no grupo varfarina, e também não teve valores significativos nem no AVE isquêmico, nem em sangramentos maiores. A conclusão é que em pacientes com trombo de ventrículo esquerdo pós um infarto, a rivaroxabana se mostrou com uma eficácia semelhante à varfarina na resolução de trombo em 3 meses, com uma taxa de resolução acima de 95% em ambos grupos. Não houve aumento significativo de mortalidade, AVC isquêmico ou sangramento maior no grupo rivaroxabana. E esse estudo, então, ele sugere que a rivaroxabana é uma alternativa viável, não inferior à varfarina, oferecendo vantagens práticas com doses previsíveis, a ausência de necessidade de monitorização de RNI. Esse é o nosso primeiro estudo. Eu vou sair aqui do compartilhamento e eu gostaria de escutar a opinião dos nossos colegas sobre esse estudo e o quão importante vocês acreditam que esse estudo vai ser. Quer começar aí, Jonathan? Ou a gente pode ir falando? Vamos falando. Eu acho que pela hierarquia, né? Você, nosso chefe, nosso staff, assim, né? Exato, nosso convidado especial, assim, pode dar as honras, mas a gente vai conversando juntos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, tá? Ao Cristóvão, ao Jonathan, em nome da Soceron, pela oportunidade de estar conversando, nem debatendo, conversando entre amigos aqui. Obrigado por essa oportunidade. E vamos começar pelo Rival-A, que eu acho um trabalho bem interessante, principalmente no cenário de quem trabalha com paciente agudo, né, de síndrome coronária aguda. A questão do trombo de ventrículo esquerdo é sempre debatida. O que a gente vai fazer? Tanto no cenário do isquêmico como no dilatado. A gente tem que sempre lembrar de fazer essa subdivisão na hora de fazer a avaliação dos pacientes, porque quando a gente fala em trombo de ventrículo esquerdo, a gente lembra da tríade de Vishal, né, que é estase, lesão endotelial e hipercoagulabilidade. Por que eu falo isso? Porque quando a gente tem um paciente na fase, agora falando do infarto, quando você tem nessa fase aguda, esse paciente vai estar em stane, então ele vai ter uma maior probabilidade de formar esse trombo,
principalmente quando é infarto com supra, quando tem alto pico de troponina e quando você tem uma reperfusão tardia ou quando não tem um fluxo legal, um time 1 ou um time 0. Então tem uma maior probabilidade de formar trombo. E o que a gente tem que fazer nesse cenário desses pacientes? Acho que aí entra muito você, Jonathan, é a pesquisa ativa de trombo. Acho que a gente tem que correr atrás do trombo. Isso foi o que foi recomendado pelo statement da American Heart Association, que saiu em 2023 só sobre trombo e ventrículo esquerdo. Fazer uma pesquisa ativa. Fazer uma pesquisa ativa como? Tentando aumentar a sensibilidade diagnóstica. Um eco com sonovi, que é uma técnica sonora, você pode até detalhar um pouquinho melhor como ecocardiografista, também aumentando a sensibilidade aí no sentido de usando uma ressonância para tentar descobrir esse trombo de ventrículo esquerdo. E como tratar, né? Esse é o ponto, principalmente no cenário do infarto agudo do miocárdio, principalmente de parede anterior. A gente já estava fazendo na prática o uso dos NOACs, né, dos DOACs. Esse statement de 2022 ele já dava uma autorização para a gente nesse sentido, mas a gente não tinha nenhum trabalho assim randomizado definindo essa conduta. E esse trabalho, por incrível que pareça, paquistanês, não com um N tão gigante, mas que foi trabalhado por uma não inferioridade, lembrando que não inferioridade a gente assume uma margem de intervalo de confiança um pouco maior, mostrou que no primeiro mês houve até, a gente não pode dizer, como o Cristóvão falou muito bem, mas dentro do primeiro mês a resolução de trombo foi maior no DOAC do que no Marevan, e com 3 meses praticamente uma equivalência, né? Que se você olhar o odds ratio dele foi 0,98, praticamente 1. Então, um resultado muito equivalente e sem ter os desfechos com desfecho de segurança bom, né? A questão de sangramento não houve superioridade, nem de AVC também maior associado comparando o Marevan com o NOAC. Eu achei um trabalho muito bom, talvez, na minha interpretação, um dos melhores trabalhos que foram publicados aí no American College desse ano de 2025, pensando num trabalho prático, né? Um trabalho para o dia a dia da gente. Legal, boa noite a todos, Dr. Cristóvão, Dr. Ítalo. Complementando aí que os colegas puseram, acho que algumas coisas, assim, um trabalho muito importante, nós já realizávamos na prática clínica. Não estou vendo a tela aqui. Não estou vendo a tela. Alguém me escuta? Tá normal? Eu me escuto bem, tá ótimo. Tranquilo. Ah, tá. É que eu fiquei cego aqui, não estava vendo ninguém. Bom, é um trabalho importante, sim, né? Interessante algumas coisas assim que eu fiquei analisando. Nas primeiras 4 semanas, a rivaroxabana já mostrou ali uma resolução de 20%, né? Desses trombos. De repente seria aí no início daquele ajuste ali do Marevan, que no início é super difícil, a gente sabe disso, né? Às vezes a gente está com o paciente, a gente demora 1, 2 semanas para a gente atingir o NR-alvo desse paciente. E nós sabemos que os DOACs, né, a rivaroxabana, tem um início de ação bem rápido, né? Então, 3 horas ali, né, já está, né, tendo início de ação. E às vezes a gente vai colher um NR do paciente com 4 dias, o paciente ainda está com NR de 1, né? Ou às vezes a gente não consegue, o paciente não consegue mandar para secretar, então a gente tem essa dificuldade aí. Talvez essas 4 semanas aí, não sei se é isso, não sei, só me gerou uma hipótese, de repente, que o início, isso a gente está falando de um estudo, de um centro, né, de referência, no qual o paciente era assistido, era acompanhado, então tinha um controle melhor. Ainda mais, imagina isso na nossa prática aqui, né? Então isso me gerou uma hipótese, talvez seja isso. Interessante aí, o Dr. Cristóvão colocou da gravidade dos pacientes, né? 94% com a fração de ejeção moderada, que a gente classifica pelo eco, abaixo de 35%. O Dr. Ítalo colocou muito bem aí em relação à pesquisa ativa nesses pacientes. Então, a gente tem aí um infarto com supra, parede anterior, né? Então, a gente tem que fazer uma busca ativa para a pesquisa desse trombo. Muitas vezes a gente encontra uma janela muito ruim. A gente tem que, na nossa realidade aqui, às vezes solicitar uma ressonância, mas fase aguda é complicado. Realce, né? São os agentes de realce que a gente utiliza para poder contrastar ali a ponta do ventrículo, vai nos ajudar muito aí nessa diferenciação, tá? Que mais aqui interessante que a gente pode colocar? Nós já realizávamos essa prática antes mesmo, eu lembro que no Dante, aí, em 2019, a gente já anticoagula
Rivaroxabana. Hoje a gente tem esse respaldo. A gente agora está amparado, né? Então, às vezes, se desse alguma coisa de ruim para o paciente, opa, agora não, agora a gente tem. E fica a pergunta, né, claro, para depois, nos pacientes que a gente, de repente, encontra um trombo, olha, é aquela característica de um trombo crônico, bem calcificado, paciente que teve um infarto há 3 anos, o que fazer, né? Às vezes, esses dias eu encontrei um paciente assim, né? Ainda bem que não era meu, né? E aí, será que eu começo agora Rivaroxabana, Marevan? Essa é uma dúvida, né, Jonathan? Muito frequente. A gente acaba se deparando volta e meia com esses pacientes, né? Primeiro tem que ver a característica do trombo, como você falou, né? Se for um trombo mais mural, mais hiperecogênico, Calcificado, né? calcificado, já sugere um trombo mais antigo. E aí o que eu falo da questão da fase aguda da disfunção ventricular, e se você está tratando essa disfunção ventricular, porque se o paciente já começou a recuperar a parede, já começou a recuperar a fração de ejeção, esse fator da lesão endotelial e da estase também já começa a melhorar. Então, talvez esse trombo mais crônico, passado principalmente 3 a 6 meses depois do infarto, tendo característica de que não de alta probabilidade de embolizar, não anticoagularia não, mas é um cenário complexo. A gente pega volta e meia lá no pronto-socorro do Dante, o paciente chega lá, doutor, recebi esse eco aí, o que eu faço? Aí no cenário para a gente, poxa, tinha que usar Marevan, tinha que atingir, como você falou muito bem, chamou muito bem a atenção, dessa fase inicial de anticoagulação do paciente, talvez esse primeiro mês tenha sido isso, não a dificuldade de atingir o RNA na faixa e uma anticoagulação adequada. A gente sabe que apenas 60 a 70% dos pacientes com RNA na faixa, né, do tempo do TTR isso. Deles. Então, é muito difícil, pode ter sido isso. Então, esse paciente mais crônico, eu tendo a não anticoagular. Agora, fase aguda, agora mais com esse trabalho, me deixa bem tranquilo usar a Rivaroxabana. A gente não pode estender pelo trabalho, porque não foi desenhado para os outros, mas provavelmente tem a mesma forma de tratar efeito com ele. Classe, assim. Exato, efeito de classe. Lembrando que esse trabalho ainda não saiu o paper, né? Até então, assim, a gente não sabe qual que é o TTR real, como é que foi. Mas se isso acontecer, John, você pede um Holter e torce para encontrar uma FA. Daí, assim, para tentar responder a sua pergunta, porque caso contrário, realmente é complicado. Eu tenho um tio com esse quadro, baixo risco de sangramento, alto risco trombótico, então ele é anticoagulado. Então, assim, mas eu falo que é o paciente que está próximo, que eu tenho esse contato, que eu vejo ali a cada 60 dias, né, com um evento prévio, mas, assim, realmente fica a grande pergunta. Uma coisa interessante é que, assim, em 4 semanas, 20% dos trombos com FA estava resolvido, o que não é realidade com átrio, né? Com átrio, esse trombo, quando a gente vê um trombo ali no transesofágico, em 4 semanas a gente tem uma taxa de resolução bem maior, né? E quando a gente fez o Pioneer, né? Eu acho que foi o PCI, né? Que utilizou Rivaroxabana dose menores, né? 15 miligramas ou 2,5 duas vezes ao dia com clopidogrel, naqueles pacientes pós, e a taxa de resolução foi maior, né? Mostrando um pouco que o Ítalo comentou no começo, que os mecanismos do VE são mecanismos bem mais graves do que o que a gente vê no ato. Né? Bem, posso ir para o próximo? Acho que é isso, né? Ótimo, daí qualquer coisa a gente abre no final para a gente seguir com perguntas. Trabalho muito bom da nossa realidade aqui. Às vezes a gente chega com um paciente aqui, eu vejo muito na prática aqui a nossa realidade. Às vezes o paciente perde o tempo, já chega com super evoluído, então vai ajudar muito na nossa prática aqui. Os colegas também que estão nos assistindo, né, vai ajudar bastante. Aí ter essa confiança, sem dúvida. Bom, o próximo estudo que eu queria conversar com vocês é o SOU. O SOU é um estudo que também foi publicado no primeiro dia, e o SOU, a pergunta é se a semaglutida oral reduz eventos cardiovasculares no paciente diabético tipo 2. A semaglutida, essa nova droga que tem ganhado praticamente em todas as lutas que ela tem entrado, né? Na verdade, os análogos de GLP-1, né? E a gente tem vários estudos sendo publicados com essa ideia de redução de risco cardiovascular. Desde 2016, a gente tem um líder da liraglutida que era diário, depois a gente tem o SUSTEN, que era semaglutida semanal,
com essa mesma ideia, tá, de reduzir risco cardiovascular em pacientes diabéticos tipo 2. O Pioneer 6, que é da semaglutida, só que aí era uma ideia de segurança e não de redução de risco cardiovascular propriamente. E agora a ideia é de saber, o mais atual, o SELECT, né, que é nos pacientes obesos, mas agora a ideia é de saber se o semaglutida oral reduz o risco cardiovascular nesses pacientes. Então, foram randomizados aí 9.650 pacientes, tá bom, para semaglutida e para placebo. Eram pacientes com idade maior ou igual a 50 anos de idade, diabético tipo 2, com uma glicada entre 6,5 e 10, e com uma história de pelo menos uma das condições, que seria uma doença coronariana, doença cerebrovascular, uma doença arterial periférica sintomática ou doença renal crônica, que foi estabelecida como um clearance menor do que 60. Esse estudo ele foi randomizado, duplo cego, é, e a ideia é que os pacientes deveriam estar recebendo um tratamento clínico otimizado, né? E era permitido que esses pacientes fizessem redução de doses ou pausas, né? A tabela 1 que nós temos aqui é que esses pacientes tinham em torno de 60 anos de idade, maiormente homens, 71%. A glicada, a média deles era de 8, com o IMC de 31. E a ideia era de tentar mostrar essa redução de mortalidade da semaglutida oral, e a gente tem o Ribels, né, disponível no Brasil. E mostrou um número de eventos de 579 no grupo de semaglutida contra 668 no grupo placebo, uma taxa de eventos de 3,1 no grupo tratamento e 3,7 no placebo, uma redução do absoluto do risco de 2% em 3 anos, e o NNT de 50. Essa redução ela se dá, sobretudo, por uma redução de infarto e revascularização coronariana. E ela foi consistente tanto em homens e mulheres, mas uma coisa muito interessante aqui é que ela foi consistente mais que tudo em pacientes asiáticos e de etnias asiáticas e de outras regiões, né? Então, em homens e mulheres foram iguais, em pacientes menores que 65 anos foi mais significativo, assim como naqueles pacientes que tinham uma glicada acima de 8, e as regiões que se mais beneficiaram foi Ásia e outros. Aqui sobre também a medição de alguns fatores inflamatórios do metabolismo, tem uma redução da glicada eu vou te falar que eu achei até pouco essa glicada, eu achei até uma glicada alta, né? Uma glicada média de 8 aí do grupo placebo, né? E a glicada deles aí de 7,6 aproximadamente, tá? 7,5. Uma perda de peso de aproximadamente 3 quilos, né? A gente sabe que a semaglutida oral tem uma perda de peso menor do que a subcutânea, e a dose de 14 seria equivalente a 1 miligrama de Ozempic. E aí também uma redução dos níveis de PCR ultrassensível. A conclusão é que a semaglutida oral, então, reduz significativamente a incidência de MACE naqueles pacientes com diabetes tipo 2, e doença cardiovascular ou doença renal. Foi consistente nos subgrupos analisados e com benefício-risco comprovado e confirmado. Esse é o SOL. E agora queria a opinião de vocês sobre esse estudo. Começa aí, o Jonathan. Hoje eu vou deixar você, depois eu vou. Bem, eu já gostei mais do Soul, assim, né? Eu já, se fosse para falar assim do Cristóvão, parece que eu quero te ver. Eu fico isolado aqui. Tô aqui. Deixa eu te ver aí. Eu já gostei mais, eu acho que um estudo. Tudo a gente já sabe, você explicou muito bem, falou muito bem do desenho do trabalho, tá? A gente já sabe dos benefícios da semaglutida. Ela é tida até então, assim, como era, né? Medicação para perder peso. E a gente vem vendo, assim, o benefício que ela traz na redução de MACE, né? Assim, então, a questão do paciente ter um medo, vamos dizer assim, de injeção, agulha, subcutâneo, a opção oral, né? Cai muito bem, né? Gera aí, né? Traz esse comodismo, essa tranquilidade para o paciente. E uma questão também que eu gostaria de colocar, até para os colegas cardiologistas, né? Ter, assim,
uma vontade maior de prescrever, né, os agonistas GLP-1, né, que a gente já sabe aí que reduz mortalidade, perde peso, né? Então a gente perder esse medo aí de prescrever. Às vezes a gente tem uma insegurança, né? Às vezes um paciente que é diabético, insulina dependente, a gente encaminha para o endócrino para resolver, né? Então chamar atenção aí para poder ter mais aí essa liberdade. Então um estudo grande, 9.600 pacientes, né? Mostrou essa redução de risco aí de 12%. Teve perda de glicada, redução de hemoglobina glicada, teve redução de PCR ultrassensível, né? Deu uma olhada, teve aí esses marcadores inflamatórios também, teve a perda de peso, e também é interessante colocar que no início do estudo 25% estava em uso de ICGLT2, né? E o autor deixou bem claro que, assim, o efeito da semaglutida oral foi independente aí do ICGLT2. Ao longo do trabalho, os pacientes aumentaram aí o uso dos ICGLT2, tá? Então é uma coisa para deixar claro, e era uma dúvida também, não sabia muito bem assim o efeito. Será que eu posso combinar? Será que eu posso utilizar semaglutida com, né, agonista GLP-1 com ICGLT2? Então no trabalho mostrou que foi seguro, né? Dá para a gente fazer essa combinação, então. Tá? Então, eu gostei muito desse trabalho, eu acho que assim, um dos que eu mais gostei, tá? E é isso. Muito bom. É um trabalho bem legal também, né? Assim, quando fiz residência de clínica médica, as questões de prova eram quais das medicações alteravam a sobrevida no paciente com diabetes, né? Que foi quando lançaram o Leaders e o Empareg, e quando começou a avaliação da empagliflozina nos pacientes diabéticos e avaliação de desfecho cardiovascular, e a liraglutida, que foram os primeiros trabalhos. E daí começou a revolucionar o tratamento do paciente diabético, porque a gente até então tinha ali a metformina, que ajudava um pouquinho na desfecho de infarto, mas de fato você não tinha medicações para diabetes com a redução de desfecho cardiovascular. Aí veio o Líderes, Empareg, depois veio a semaglutida, ela entrou no mercado com o estudo Sustain 6, que mostrou o benefício cardiovascular dela, né, em MACE também associado. E agora a gente tem, de fato, a opção de ter uma semaglutida via oral. Para quem faz consultório e vê no dia a dia, como o Jonathan falou muito bem, às vezes os pacientes eles se recusam a fazer picada. Então, a opção de ter uma medicação via oral ajuda na adesão dos pacientes em relação à medicação. Acho que o grande ponto foi a gente ter a evidência do uso da semaglutida para diabetes. Tá? É importante entender que esse trabalho ele viu perda de peso, mas ele não foi desenhado para o objetivo de perda ponderal, de obesidade e sobrepeso. Inclusive, até a dose equiparada com a semaglutida subcutânea é 1 miligrama. A dose de obesidade vai até 2,4 miligramas, só para a gente lembrar da subcutânea, né? Então, aqui é 3, 7, 14 miligramas a dose do Ribels, que é a medicação que a gente tem. Um trabalho muito bem desenhado, né? Um trabalho que a gente tem praticamente todas as características que a gente quer de um trial para fazer a avaliação. É um estudo randomizado, duplo cego, com intention to treat, que fez uma avaliação com um poder muito grande, né? Um poder de 90%, o P para excluir erro do tipo 1 foi P de 0,025, então um trabalho que teve um resultado muito robusto, com desfechos que a gente gosta, morte, infarto e AVC. Então, um resultado bem robusto que corrobora o tratamento do Ribelsus, né, da semaglutida via oral na nossa prática clínica. Principalmente a cargo da redução de infarto, como o Cristóvão falou muito bem, né, como desfecho secundário, redução de infarto. E outro dado interessante que poucas pessoas têm observado, quando você olha os desfechos secundários, a redução de evento de membros. O que ele fala limb events, que ele teve uma redução da quantidade de, pelo que eu entendi do trabalho, de DAOP e de internação por oclusão arterial aguda, que é algo interessante, que vai muito a favor do STRIDE, que saiu junto no ACC, com a semaglutida para redução de desfecho claudicação. Melhora da caminhada, assim, né? Melhora da caminhada, do tempo, né? Exato. Então, assim, mostrando que a semaglutida tem um efeito do benefício cardiovascular, principalmente para cardiovascular
no caso, isquêmica miocárdica, AVC também, que já teve no estudo SUSTAIN, e também agora de membro inferior, que foi no desfecho secundário também do SOul. Trabalho muito bom, Jonathan, eu concordo contigo. E eu gosto de falar, isso que você falou é muito interessante. Não tem nenhum endócrino aí não para ficar chateado, né? Mas a diabetes tipo 2 é doença do cardiologista, tá? Então a gente tem que tratar esse paciente. Tendo mais opções arsenais terapêuticos, facilita o nosso dia a dia. Essas medicações, elas realmente, medicações metabólicas, né? Assim, os nefrologistas estavam aí há décadas sem o medicamento, e veio o medicamento tanto a totalidade das glicosinas, né? E agora os SGLT1 para obesidade, melhora IC, 40 metros, né? Eu acho que foi o stride, Foi, do stride. metros de caminhada. Então, assim, são números muito interessantes mesmo. É, e Coisa aí, interessante. tipo, o problema é que a nossa receita tem ficado caro, né? Assim, é uma Eu coisa ia que a falar gente do quer custo. isso, a gente quer que o paciente possa utilizar tudo, mas assim, a gente, às vezes, agora a dapaglifosina entrou na farmácia popular, o que ajuda, mas você quer, às vezes, que seu paciente possa estar utilizando tudo, que fica um pouquinho. Eu, particularmente, acho que, aí, me desculpa, mas os resultados da semaglutida, anagonidas de GLP-1, bem mais significativos do que a gente tem com o Entresto, de uma verdade, assim, sabe? Talvez mais reprodutivos, assim. Quando eu vou escolher meus valores, assim, eu quero que a pessoa receba tudo. O Entresto também tem na delegacia de saúde, Entendi. tudo. Mas, assim, de estar ponderando e ver aquilo que a gente consegue fazer. Mas deve estar saindo o quê? Já uns R$ 2.000 nossa receita, né? Assim, se for contrato dia, né? Deve estar saindo por aí já, quase, né? É que a Novo Nordisk que ela tá espertinha, né? Ela tirou o Ozempic do mercado e botou só o Wegovy, que vem com um preço mais alto. Então, só Aham. de 0,25, 0,5 a 1.200, R$ 1.300, pelo menos aqui em São Paulo. Então, é um preço de uma caneta, né? E assim, Aham. uma receita que eu começo para um paciente meu com diabetes vai ter metformina, que o glifático é uma medicação muito boa, de um preço ok, você consegue até achar. Mas aí tu já vai entrar com o Shigdu, tu já vai, que já vai ter junto, né, Aham. a metformina, aí tu já vai colocar aí agora o Ribelsus ou o Ozempic, vai R$ 3.000 fácil na receita. Isso para diabetes, né? Fora hipertensão, dislipidemia, enfim. Então, assim, a gente fica feliz com tudo isso está saindo e o quanto que isso tem mudado desfecho, mas também a realidade que muitas vezes o nosso paciente não é o paciente da tabela 1, né? Não é o paciente que consegue utilizar todos esses medicamentos, né? 26% no começo do estudo e aumentou durante o estudo o uso de glifosinas e GLP-1, né? Então, assim, um número bem importante, não é o número da minha realidade dos meus pacientes, assim. Bom, Isso. podemos para o próximo? Vamos? Vamos lá. Para a gente continuar, então, aqui estamos, vamos para o FAME. FAME 3, esse estudo também, que, lembrando aqui, o FAME 2, que é o nome é prova aberta também. O FAME, que é um estudo que, desde o FAME 1, né, que FAME 1 2009, FAME 2 2012, FAME 3 2021, que utiliza ali a reserva de fluxo, de fração de fluxo coronariano na angiografia, na angioplastia, né? O FEM2 talvez foi um estudo que teve bastante evidência quando saiu, e o FEM3 foi um estudo que tentou comparar uma angioplastia guiada por FFR contra uma doença, contra uma cirurgia de reabilitação miocárdica trivascular, mas ele foi muito agressivo, o FEM3, porque o FEM3 quis comparar isso em um ano, assim, né? E no primeiro ano, a gente imagina que realmente vai ter um benefício da angioplastia, porque tem a mortalidade intraoperatória da cirurgia. É, e por que eles fizeram esse estudo? Porque a gente tem um Syntax de 2009 e o Syntax ele fala, então, que em 2009, ali com os estentes farmacológicos de primeira geração, a cirurgia era superior à angioplastia naqueles pacientes com lesão triarterial ou com metia crônica.
como você tem aí o Nobel, o Excel, que mexe com tronco, o Fame ele tira tronco disso. E a pergunta é, hoje, com as novas tecnologias, de 2009 para cá, a gente bem viu aí 2016, 2017, tudo que saiu em 2021, quando o Fame foi feito. Essas novas tecnologias, a gente conseguiu colocar, e as tecnologias também, né? A gente tem agora stents de segunda geração, né, farmacológicos, a gente conseguiu mudar essa realidade. E saiu o Fame 1 para um ano, né? Ele foi publicado em 2021 no New England, e a pergunta era essa, se a angioplastia guiada por FFR consegue ser tão boa quanto a cirurgia. E foi um estudo randomizado, multicêntrico, aberto, né? Um estudo de revascularização e angioplastia, que excluiu o tronco, e lembrando aqui que excluiu disfunção ventricular grave. Aí a gente tem o STRIT, então, assim, não, esses pacientes não estavam nesse estudo, né? E no FAME 3, então, o que a gente tem era um grupo ia para angioplastia guiada com FFR e o outro grupo ia para revascularização, análise principal em um ano. E o que esse estudo mostrou é que a angioplastia guiada não foi superior à cirurgia como desfecho primário, né? E o que a gente poderia esperar que nesse começo, independente dos resultados propriamente dessas tecnologias, poderia ser maior devido à mortalidade intraoperatória, né? Mas quando a realidade se encontra com o estudo, né? Você pensa alguma coisa e vai lá e faz o estudo pode te mostrar aquilo ou não. Então, a principal conclusão do FAME foi que a angioplastia guiada por FFR não substituiria ou não substitui a cirurgia como padrão de tratamento naqueles pacientes com doença trivascular, e a cirurgia continuava sendo o tratamento preferencial. E essa foi a análise do FAME no primeiro ano. E o que nós tivemos agora, em 2025, foi no ACC, foi a leitura dos resultados de 5 anos desse estudo, né? Então, esses pacientes em uso de terapia médica otimizada foram avaliados com a ideia de saber o desfecho de mortalidade por qualquer causa, AVC ou infarto. Tá bom? Ao todo, no desenho do estudo, eles queriam 750 pacientes em cada braço e observar ao longo desse tempo. Esses pacientes, para ser adicionado no estudo, eles tinham que ter uma lesão maior do que 50% em 3 vasos, poupando aí o tronco de coronária esquerda, né? Eles deveriam ser viáveis para revascularização ou para cirurgia ou para angioplastia pelo Heart-Team. Não estava choque cardiogênico, né? Infarto com supra nos últimos 5 dias e também fração de ejeção menor do que 30%. A angioplastia era guiada por FFR, né? Os pacientes faziam um ataque de P2Y12, naqueles pacientes que tinham uma FFR menor do que 80, né? E após a angioplastia também era recomendada, e eles utilizavam DAPS por tempo mínimo de 6 meses. A cirurgia já era mais maleável, né? O paciente podia ou não utilizar a circulação SEC. Era recomendado que todos os pacientes utilizassem mamária interna esquerda, e melhor de todos, se os pacientes pudessem utilizar uma revascularização arterial. Desses pacientes foram randomizados e foram seguidos ao longo desse tempo. E nessa tabela a gente tem um grupo aqui de pacientes de aproximadamente 65 anos de idade, maiormente sexo masculino, maiormente brancos, tá? Um número muito grande aqui, 94, 92%. Salvo me engano, ele é Estados Unidos, Europa, Austrália, e eu posso estar esquecendo algum país. Hipertenso, 71%, dislipidêmicos, só 20% era tabagista e só 30% era diabético, né? Talvez achei esse número um pouco pequeno para estudos de coronária. É, Bom, 90% dos pacientes utilizavam algum agente antiplaquetário, não foram colocados quantos pacientes utilizavam anticoagulante, 91% utilizavam as estatinas. Lá no Syntax, acredito que esse número de estatina é em torno de 69%, 70% ou mais utilizavam beta-block, né? E não tinha diferenças significativas entre esses grupos. Bom, ele também foi analisado com intention to treat, né, que é das melhores formas possíveis para a gente fazer, e a gente que imaginava aí uma taxa de 12% baseado nos resultados do Syntax. E o resultado que a gente tem é que, ou do desfecho primário, 119% nos pacientes que foram para angioplastia e 101% nos pacientes que foram para cirurgia. O que a gente observa aqui? Que, na verdade, teve uma redução
significativa nos resultados quando comparado com o Syntax. Me desculpa, eu disse Stitch agora há pouco. É, é, esses resultados, eles manteram o mesmo, a mesma distribuição nos outros dados também, em morte cardiovascular, AVC maior no paciente cirúrgico, já esperado, né? E, claro, o aumento de infarto e necessidade de uso de procedimentos naqueles pacientes que foram para angioplastia e necessidade de angioplastias depois, que muitas vezes a gente acaba considerando isso como desfechos mais leves, né? É, Bom, nos eventos de 5 anos, o infarto e a necessidade de nova revascularização foram significativamente mais altos naqueles pacientes por angioplastia. Não houve diferenças significativas de morte ou AVC de forma isolada. E a maioria das revascularizações repetidas na angioplastia foi novamente por uma via percutânea, né? Na análise de subgrupo, não teve uma interação significativa nos grupos de idade, sexo, diabetes ou presença de doença cardiovascular ou disfunção ventricular, lembrando que aí é sempre acima de 30%, né? E que nessa análise de subgrupo, aquilo que a gente meio que já sabe, né? Que naqueles pacientes com sintaxe baixo, a angioplastia se mostrou superior do que a revascularização, e que naqueles pacientes com sintaxe alto, a cirurgia de revascularização miocárdio se mostrou superior à angioplastia. Nos pacientes com sintaxe muito alto, o número era pequeno e essa análise não deve ser considerada, mas aqui a gente observa, então, um aumento de mortalidade naqueles pacientes com sintaxe baixo, e essa curva inverte quando o sintaxe aumenta. Um pouquinho na nossa distribuição, onde mostra que todos os pacientes, de alguma forma, se caminharam dentro disso, como já foi dito, né? Não tinha alteração por sexo, idade ou presença de doença, os resultados foram muito, muito semelhantes, a não ser naqueles pacientes de sintaxe baixa e de sintaxe intermediária. Bom, assim, eles colocam isso aqui na apresentação do trabalho, eles fizeram isso no ACC, a gente sabe que não se deve comparar estudos, né? Mas apenas para a gente entender um pouco essa tabela 1, a idade era de mais ou menos 65 anos, mais sexo masculino no FAME do que no Syntax, diabetes em torno de 25, 29%, hipertensão 73, 67%, os números, assim, bem próximos mesmo, né? Um sintaxe mais baixo no FAME, né? Foi uma das críticas, um sintaxe médio de 26, enquanto no sintaxe, da onde vem o sintaxe era de 29. E esses dados, ao longo do tempo, a gente observa uma redução de morte, AVC, né? Importante, principalmente no grupo que foi para angioplastia, né? E o grupo de cirurgia aqui no desfecho primário se mantendo quase estacionado, mostrando essa evolução da angioplastia e dos stents propriamente, não que a cirurgia não tenha evoluído, mas os pacientes também têm se tornado mais graves. Na morte em 5 anos, né, uma redução importante nos dois grupos, mas uma redução de quase 50%. Lembrando que volta a falar que são comparações entre estudos diferentes, então mais para a gente levantar hipóteses propriamente do que estabelecer verdades quanto a isso. E o que esse estudo mostra? Que em resultados contemporâneos, ao contrário do que o Syntax mostrava, o FAME fala que a diferença ela não é tão significativa, ela é menor, né, quando os pacientes têm doença cardiovascular. Em conclusão, o FAME mostra que, com práticas contemporâneas, a diferença de resultados da angioplastia guiada por FFR e da cirurgia de restauração do miocárdio em doença de 3 vasos é menor do que os estudos os estudos prévios. A escolha de angioplastia ou revascularização, ela pode ser baseada na preferência do paciente, características anatômicas individuais, favorecendo assim essa decisão compartilhada, né? Essa foi a grande frase do último europeu, né? Compartilhada. E aqui voltando um pouquinho também a ideia de decisões compartilhadas também no ICC. Gente, essa daqui foi o FAME e eu gostaria agora de escutar vocês. Posso ir, Jonathan? Acho que eu... Vamos lá, então, Cristóvão. Vou lá. Vocês estão me... Muito bem. Essa é a grande discussão do cardiologista, né? Angioplastia, se vai para cirurgia, algo que a gente gosta de discutir, vai discutir eternamente, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, agora eu vou ser um pouquinho chato, é o desenho do estudo, né? O primeiro trabalho que foi desenhado para isso, que foi o FAME3, ele foi um trabalho que fez avaliação de morte, infarto, AVC e
necessidade de revascularização, né? Repeat revascularization, que ele já mudou esse desfecho. Já mudou para esse segmento de 5 anos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender de cara. Então, o FAME3, o desenho inicial, era com esses 4 desfechos, como desfecho primário, um segmento de 1 ano, e fazendo uma avaliação de não inferioridade. Os pacientes que tinham DAC triarterial, com FFR positivo, né, com valor menor do que 0,8, ele ia randomizar ou para cirurgia ou tratamento percutâneo da revasc completa desses casos. E no final de 1 ano, ele se mostrou não inferior, ou seja, foi um estudo negativo para a intervenção coronária percutânea. Essa análise de 5 anos é uma análise que foi feita de desfechos secundários, então uma análise pré-especificada, que ela não foi desenhada para isso, a gente não sabe, estatisticamente falando, qual seria o N suficiente para eu mostrar que teria desfecho ou não. Então, eu não sei o poder dessa análise. Essa já é uma das primeiras críticas que o próprio autor fala, né? A gente não tem o poder exato para definir o resultado. Então, não tendo o poder, ele pode ser um trabalho underpower, então eu posso ter um falso negativo do resultado, né? Aumenta o erro do tipo 2, também erro do tipo 1. Então, a gente fazer uma análise estatística e entender um pouquinho do trabalho. Não estou dizendo que é um trabalho ruim, mas para a gente entender que é mais um gerador de hipóteses ou mais para a gente debater em cima do resultado. Que, no final das contas, ele mostra uma evolução da intervenção coronária percutânea e também do tratamento clínico, né? Você vê que a mortalidade ela reduziu e muito pelo aumento e intensificação do tratamento clínico. 90% dos pacientes, né, Cristóvão, que você falou, eles estavam usando antiagregação e mais de 70% dos pacientes estavam usando estatina provavelmente de alta potência. Então, os pacientes muito bem tratados nesse segmento de 5 anos. Então, vamos aos resultados. Ele fez uma análise comparativa de superioridade da cirurgia versus a intervenção coronária percutânea no desfecho primário, que na verdade é um secundário daquele primeiro trabalho, de morte, infarto e AVC, semelhante. Assim, eles não são diferentes, eu não posso dizer que eles são semelhantes. Como não teve resultado estatístico, eles não são diferentes. É a primeira análise que a gente faz do trabalho. Com desfecho secundário, quando você faz uma análise, um maior aumento de infarto e necessidade de revascularização para o lado da intervenção coronária percutânea. Em relação ao infarto, muito se questiona por causa da troponina de alta sensibilidade, como foi esse diagnóstico de infarto, será se a gente deu diagnóstico de infartos nesses pacientes que não iam ter tanta repercussão clínica? É um primeiro questionamento que se faz em relação aos resultados aí de infarto. E quando a gente faz uma análise final, principalmente na análise de subgrupo, a gente chega naquilo que a gente já está muito bem estabelecido na nossa prática clínica de resultado deles, né? Pacientes com síntex baixo, abaixo de 22, a intervenção coronária percutânea ela se torna uma opção viável e interessante, semelhante à cirurgia cardíaca. Os síntex mais altos, a gente já tende um pouco à cirurgia cardíaca. E nos pacientes diabéticos também, apesar de ser pouco, como você falou, ele tem uma tendência maior para ter um benefício maior no paciente que faz cirurgia cardíaca. Uma análise interessante saiu semana passada, retrasada, que foi uma avaliação do FAME3 no segmento de 3 anos nos pacientes com síndrome coronária aguda. Perto de 60% dos pacientes eram síndrome sem supra, né, infarto ou angina instável. E ele fez uma comparação da síndrome sem supra e da doença coronária estável. No cenário da DAC arterial, dos pacientes que são síndrome coronária sem supra de ST, o resultado foi muito semelhante à intervenção coronária percutânea e à cirurgia. A mortalidade subindo um pouquinho mais da cirurgia no cenário da síndrome coronária sem supra. Provavelmente porque é um miocárdio mais friável, enfim, algum paciente mais grave, para operar naquele cenário de intervenção de fase aguda de infarto. E já na DAC estável, já há uma superioridade, né, nessa análise do paciente que fez cirurgia versus intervenção coronária percutânea. É um trabalho legal, mas que mostra para a gente muito do que já estava determinado em diretrizes, né? Quando você olha a última diretriz 2024 da ESC, quando ela fala em DAC triarterial, no paciente não diabético e sem disfunção ventricular, com síntex elevado, maior do que 22, ou seja, complexidade anatômica maior, benefício maior da cirurgia. Com síntex menor do que 22, a intervenção coronária percutânea é uma opção viável e interessante. E uma crítica que muitos dos hemodinamicistas, acho que a gente tem hemodinamicista aqui que deve comentar depois, é que apenas 12% desses pacientes não fizeram o CT, não fizeram IVOS. Então, a gente tem hoje mais arsenal de propedêutico e até terapêutico para eles, para melhorar os resultados da intervenção coronária percutânea. É isso. Muito bem, acho que
O Ítalo explicou muito bem, explanou muito bem. Detalhe assim, né? É a decisão compartilhada, ver aí a decisão Heart Team é muito importante, certo? A decisão do paciente. Hoje nós temos terapia, né? Até a gente já estava comentando sobre Select, sobre o SOU, né? Paciente, né? A gente tem um controle melhor dos fatores de risco desse paciente. O paciente é melhor medicado hoje do que 10, 15 anos atrás. A meta de LDL, né? A gente consegue otimizar melhor e a utilização também de stents aí, né? Digamos, não é minha área, mas né, melhores, digamos. Né? Então, a técnica mudou muito. A colocação do ponto aí de reinfarto, da questão que foi excluída, né, dessa análise secundária aí, é importante colocar também, que o doutor Ítalo, né, colocou. E é isso. Acho que já foi bem explicado, né? Parabéns, muito bom. Quando você... Ô, Cristóvão, tu consegue jogar os resultados dos dados lá, de novo, no slide, só para mostrar? Agora. É um trabalho legal, ele mostra a evolução da intervenção coronária percutânea, né? Isso a gente não pode negar. Mas eu acho interessante a gente ver com detalhes algumas coisas. Volta lá. Olha aqui, é porque tá pequenininho, mas olha lá, a penúltima linha, né, que é o desfecho, Jonathan, do inicial do trabalho. Você vê lá, ó, ele tem, de novo, é um desfecho secundário, não foi desenhado, mas você vê que ele tem, ó, um hazard ratio de 1,44, de 1,85 para 1,81. Então, assim, quando você faz análise do desenho inicial, a cirurgia ele mostra ainda uma superioridade em relação à intervenção coronária percutânea. Mas, claro, é o desenho do trabalho, né? Eu sou fã de intervenção coronária percutânea. Hoje a gente teve um caso bem interessante lá na UCO, no cenário de infarto, né? Por isso que eu trouxe esse artigo para vocês. Uma lesão grave, DA proximal, que pegava diagonal, a gente tinha uma CX que dava dúvida e uma direita que dava dúvida. Então, amanhã ele vai fazer o FFR da direita, vai fazer o FFR da CX. Se esse FFR não vier positivo, né, a gente vai tratar a DA com stent e pronto, entendeu? Então, assim, o avanço do uso do FFR nessa análise de pacientes multiarteriais é muito bom, né, o resultado. Os pacientes submetidos à Revasc aí, eles pensaram em fazer FFR desses pacientes para ser submetido. Mas agora sim, só erro meu, tem um estudo que foi visto que não teria benefício esses pacientes que foram para a cirurgia fazer FFR em todos, serem reconvocados para poder, né, primeiro fazer FFR e aí mandarem para a Revasc. Tá? Uma observação também do autor que ele coloca, né? Não sei se vocês viram essa parte aí também. Tá? Eu acho que 12% fez FFR, né? 12%. Para cirurgia, salvo me engano, deixa eu tentar encontrar aqui o dado, mas eu acho que 12% dos pacientes que foram para a cirurgia fizeram FFR no CAT diagnóstico lá mesmo. Então, assim, mas realmente não teria benefício, né? E é aquilo que a gente questiona, né? Qual é a nossa mortalidade cirúrgica, né? Como que é a mortalidade cirúrgica do centro onde a gente está? Então, não adianta botar uma mortalidade cirúrgica sensacional que os caras têm com a realidade onde a gente está. Então, a gente tem que trabalhar conforme o nosso cenário. Verdade. Muito bom mesmo. E talvez a gente possa seguir alguma discussão no próximo, mas eu gostaria de falar com vocês o último trabalho que a gente selecionou, que é o Smart Choice. Assim, eu queria primeiro premiar as pessoas que escolhem os nomes, né? Rival Soul, Smart Choice, assim. O nome é bonito. O pessoal tá escolhendo muito bem. Bom, o Smart Choice é clopidogrel versus aspirina na monoterapia daquele paciente com alto risco isquêmico depois de uma angioplastia, do mesmo grupo que fez o Roche-XM, né? Do mesmo grupo que fez aquilo, que é um grupo da Coreia do Sul, em Seul, né? Apesar de ter sido multicêntrico, multicêntricos na Coreia. A Coreia é o país etnicamente mais homogêneo que existe, né? Então, apesar de ter sido multicêntrico, a gente tem que levar isso em consideração.
O Smart Choice, sobre utilizar, qual monoterapia utilizar, não é uma discussão tão recente. A gente tem essa discussão bem mais antiga, né? E a gente já tem estudos anteriores falando sobre um possível benefício em você deixar a monoterapia com clopidogrel, apesar de que eu, particularmente, assim, ainda você, por algum motivo, tem essa resistência, apesar de conhecer os estudos. Quando chega aquele paciente que está utilizando o clopidogrel, porque se tem alergia a S, né? O que aconteceu? Por que aquele paciente estava utilizando o clopidogrel e não a S, né? Parece que é uma droga que a gente tem um certo carinho, né? Para mim, o melhor estudo da medicina é o ACE2, né? O ACE2, perdão, que fala do AS e do trombolítico em 88, né? Então, assim, parece que a gente tem eu particularmente tenho um certo carinho pelo AS e a gente às vezes fica um pouquinho difícil de trocar, mas a gente tem evidência contra isso, né? O Capri já falava sobre a superioridade, o Roche-Xm também, e o Stop DAPT2, apesar de não ser sobre isso, mas no segmento dos pacientes, eles ficavam com monoterapia com clopidogrel, né? Mas o que a gente não tinha era um estudo dos pacientes de alto risco. Né? Então, a gente é aquele paciente com alto risco isquêmico, né? Naquele paciente, vamos deixar o clopidogrel ou a gente vai manter ainda o bom e sagrado AS naqueles pacientes? Então, foi assim que foi desenhado, né, dessa ideia. Foi randomizado 1 para 1. Os pacientes eles tinham que ser de alto risco, né? Infarto prévio, diabetes, angioplastia complexa e foram randomizados para clopidogrel 75 ou AS 100 miligramas uma vez ao dia. Né? Os critérios de inclusão, maior que 19 anos, angioplastia com estente farmacológico bem sucedido, DAPT padrão de 6 meses para agudo, 12 meses para agudo, 6 meses para crônico, já mais estendido aqui, a gente sabe que nem sempre precisa manter, mas eles preferiram manter essa indicação mais clássica, sem eventos cardiovasculares após angioplastia, e presença de algum alto risco clínico ou anatômico desses pacientes, né? É, o desfecho primário, então, era esse desfecho composto de morte por qualquer causa, infarto e AVC. É o desfecho que a gente gosta, né? Como o Ítalo disse mais recentemente, volta e o pessoal bota reinternação, reinfarto, reangioplastia, são desfechos mais leves, e desfechos secundários aí, separado cada um desses eventos, e também sangramento maior, úlcera gástrica, né? Necessidade de revascularização, isso daí nos efeitos secundários. Entre agosto de 20 e julho de 23, esses pacientes foram randomizados e a gente conseguiu um grupo grande aí, 2.752 no grupo de clopidogrel, 2.754 no grupo de AS, todos eles com intent to treat. E um estudo maiormente masculino, 81%. O IMC, eu gosto quando vejo estudo asiático, é o IMC mais baixo, né? IMC de 25, né? IMC de 24. E os pacientes aí sim, né? 40% diabético, 60% hipertenso, 50% dislipidêmico, uma tabela 1, se não fosse o grande problema que todos eles eram coreanos, né? Esse é um problema dessa tabela 1 aí. E essa aqui ainda são as características de base. Eu vou estando aqui para a gente passar. E os resultados foram que no desfecho primário, o grupo no clopidogrel, a taxa de eventos foi de 4,4%, enquanto na aspirina foi de 6,6%. E aí uma redução absoluta de 2,2%, com NNT de 45%. Infarto, 1,1% no clopidogrel, 2,2%. E sangramento foram iguais 3%, ou seja, o melhor dos mundos, né? Reduz a taxa de isquemia sem aumentar a taxa de sangramento, né? Um pouquinho dos gráficos para a gente, para não se estender, que eu quero poder discutir com vocês no futuro. Aqui os resultados que a gente estava falando de eventos secundários, morte por qualquer causa 2,4 contra 4, morte cardiovascular 1,4 contra 2,1, AVC, trombo de stent, então sendo significativo em todos os eventos líquidos para o lado do clopidogrel em relação com a aspirina. Os pacientes para dar uma olhadinha, eles tinham mais significativo naqueles pacientes que não tinham doença aguda, né? Revascularização sem doença aguda. E no doença aguda foi um pouco duvidoso, apesar de ser análise de subgrupo. A gente sabe que o estudo não é feito para análise de subgrupo, como o Ítalo bem reforçou agora há pouco. Serve para a gente levantar essas hipóteses e pensar no futuro.
Bom, e talvez até o contrário aqui do que seria o racional, né? A gente, aquele paciente crônico, não sei, a minha tendência seria deixar mais o AS mesmo, talvez um paciente agudo que teria alguns estudos mais fortalecendo o uso do clopidogrel. É um estudo aberto, né, que embora que o desfecho tenha sido avaliado por um comitê independentemente fechado, mas é um estudo aberto. As taxas de eventos foram mais baixas do que o esperado, pelo que o Jonathan acabou de falar. Assim, quando a gente está fazendo um estudo, a gente está olhando no retrovisor, né? Você calcula a taxa de evento pelo Syntax em 2009, só que depois do Syntax você tem LDL alvo mais baixo, você tem glifosina, você tem GLP-1, você tem várias coisas que acaba fazendo com que a taxa de eventos, quando você vai fazer, ela acaba vem mais baixa do que o esperado. E exclusivamente coreano, né? Tem que tomar muito cuidado em extrapolar isso daqui em outras populações. Então, esse é o primeiro estudo que mostra benefício do clopidogrel como monoterapia em desfechos duros naqueles pacientes de alto risco. Eu acho que esse é o dado muito importante para a gente ter, e esse é o Smart Choice. E eu gostaria agora de escutar a opinião de vocês. Vai lá, Jonathan. Pode ser, doutor Ítalo? Por favor, é meu privilégio. Chefe da coronária, né? Tem que falar bem aqui. Bom, como o Dr. Cristóvão colocou também, né, um estudo sul-coreano, né, então tem aí essas questões, essas limitações aí, tá? A gente tem que avaliar bem no desenho do estudo. Trazendo assim só um parênteses aqui para nós aqui dos colegas do estado, essas reuniões que nós, né, que a Soceron organiza, essas análises de artigos científicos, é muito importante para a gente começar a ter ali uma curiosidade para avaliar os estudos, saber, né, olhar uma tabela 1, tabela 2, ver se foi ali, teve um P significativo, é muito importante para a gente. A gente se forma, depois a gente só vai ali se atualizando, vai só escutando, orelhando, né, e a gente perde aí, né, a parte acadêmica. Então é legal, né, pegar um artigo, a gente olhar, ver como é que foi o desenho. Às vezes um colega fala, ó, foi bom, tem que fazer isso, vamos tratar assim. Opa, peraí, deixa eu dar uma olhada, deixa eu fazer minha análise aqui, deixa eu conhecer como o trabalho foi desenhado, tá bom? Então é importante, o que o doutor Cristóvão está colocando, colocou muito bem aí a apresentação do artigo. Então, é um estudo sul-coreano. Pacientes ruins, eu achei assim, né? Diabético, 40%, 46% de IAM sem supra, certo? Foi um número bom, 5.500 pacientes, tá? O que me chamou a atenção, até vi um vídeo do autor, né, na apresentação, que o tempo de DAPT foi bem superior. Ele colocou que foi 17 meses, né, de DAPT. Cara, né? Aí falei, meu Deus, e agora? O que a gente faz, né? 17 meses de DAPT, o que a gente pode fazer? Mas ele mostrou que, né, segundo os dados aí, a parte estatística, a gente pode confiar. Não mostrou sangramento significativo entre os dois grupos. Se eu não me engano, o clopidogrel mostrou um pouquinho de trato gastrointestinal, mas uma coisa assim, né, sem significância estatística, certo? A questão nossa aqui também de custo, né? Eu não sei se na farmácia popular às vezes tem o clopidogrel, né? Mas aí a questão de custo e a questão da gente, né? Que o doutor Cristóvão colocou, a gente está habituado. Opa, é DAC crônica, deu 6 meses, tchau clopidogrel, 1 ano, tchau clopidogrel. A gente fica ali nessa, né? A gente está com isso assim, né? Não sei aí para a gente mudar agora o disco, né? E começar a prescrever, deixar o clopidogrel para os pacientes. Acho que é isso, o doutor Ítalo deve ter algo a mais aí, com certeza, para explicar em relação a isso. Eu queria Pode deixar ir. uma coisa para o Ítalo dar uma entrada aqui, porque daí aproveitar que a gente tem que aprender, né? A gente tá longe do Dante agora, Jonathan. Então, para a gente Exato. porque, assim, o asiático, ele tem um comportamento diferente de farmacocinética de algumas coisas. E, assim, eu não sou oncologista, não sou endócrino, eu sou cardiologista, então eu sei dos estudos de cardiologia. E, assim, você tem um Hilai, né, que teve problema com a dose. Você tem o Gusto, que no Japão eles recomendaram fazer a alteplase menor. Você tem o Ticra Coreia, que o Ticra Geló não conseguiu fazer na Coreia, assim.
Sobre essa alteração que você tem de vários antiagregantes plaquetários ou anticoagulantes, nesse grupo em específico, né, para a gente ter, a gente sabe que a dose de Marevan nos asiáticos tende a ser uma dose muito menor do que na dose no resto, e o como que esse estudo pode trazer para a nossa realidade, para o dia a dia e para a realidade do Instituto de Casanese. Tem uma live que eu gosto muito de assistir, que sai depois, que é do doutor Valentim Fuster, e ele pergunta para os colegas da mesa o que vai fazer, e assim, entre eles mesmos, tiveram essa discussão. Não, vou deixar e o outro não, quero aqui na minha população, na minha tabela 1 mais próximo. Então, já queria também aproveitar para deixar esse questionamento nessa. Eu acho que essa tua pergunta é a pergunta do trabalho, né? Na verdade, que nós temos que fazer para interpretar os dados. É um trabalho muito bem desenhado, um N de pacientes muito grande, apesar de ser open, de ser aberto, mas assim, isso não reduz o impacto do resultado do trabalho, que é muito interessante no cenário de pós-intervenção coronária percutânea, porque a gente já tinha um trabalho muito bom de 1996, que é o CAPRI, com mais de 20 mil pacientes, se eu não me engano, mostrando um desfecho duro, morte cardiovascular, infarto e AVC, no cenário de uma profilaxia secundária com redução de evento isquêmico no clopidogrel sem um aumento de sangramento. Então a gente já tinha essa evidência, agora a gente tem a evidência também no pós-intervenção coronária percutânea. No entanto, o X da questão é a população. O coreano, o asiático tem um perfil diferente. Eu não tenho como expandir isso para a nossa realidade. Assim, dizer que esse resultado vai ser exatamente igual aqui. Vão ter que se fazer trabalhos multicêntricos para tentar se reproduzir o resultado desse trabalho. No Dante, assim, a gente não usa ticagrelol, não usa prasugrel por questão de custo, e a gente sabe que os resultados, hoje cada vez mais tem se questionado os resultados daqueles trabalhos. A gente vai a clopidogrel e depois é AS. Meu pai é médico também, ele fala, né, o AS é bom e barato, todo dia o pessoal quer acabar com esse remédio, né? Eu acho que, de novo, aquilo a gente tem que colocar na nossa realidade. Se o paciente não vai conseguir usar o clopidogrel, por que eu vou deixar ele sem nada e não vou deixar o AS? Então a gente vai deixar o AS. Agora, a evidência desse trabalho, se expandindo isso para nível mundial, é um resultado muito bom, principalmente porque ele tem uma redução de desfechos isquêmicos e sem alteração de resultado de sangramento. Isso, para mim, é o melhor do resultado do Smart Choice. Trabalho muito legal, mas que é muito, vamos dizer assim, que é unicêntrico, né? Apesar de ser multicêntrico, ele é só na Coreia. Então, eu consigo reproduzir para outras populações. Então, tem que ser expandido. E junto com o SmartOS, eles lançaram também outro estudo coreano, que foi o HOST-BR, que mostrou a questão do quanto tempo de dupla antiagregação para os pacientes, né? Os pacientes de muito alto risco, alto risco de sangramento, eles viram que 3 meses seria o ideal, com menor risco de evento isquêmico e sem desfecho de sangramento. E nos de baixo risco de sangramento, entre 3 e 12 meses, 3 meses tem a mesma quantidade de evento isquêmico e estão sangretando. Então, de novo, é uma população coreana que se dá muito bem com o clopidogrel, mas que definiu aí nessa população 3 meses um tempo ideal para tanto baixo risco como alto risco de sangramento. Mas, de novo, vai ter que ser reproduzido a nível internacional. E o resto, o Jonathan comentou muito bem, e é um super bem comentado, o Smart Choice. Muito bom, muito bom. Eu, na verdade, não imaginava que a gente ia falar tanto, assim, peço desculpas se eu me atrasei na apresentação. Eu queria fazer um pequeno apanhado aí do que a gente achou de mais interessante. Teve trabalho sobre restrição hídrica, teve trabalho sobre doença arterial periférica, mas eu acho que eu gostaria, na verdade, agora de abrir para os colegas que estão aqui, pedir para abrir a câmera, o áudio, saber se alguém tem alguma pergunta, algum apontamento, se discorda de alguma coisa que a gente falou aí, a gente vai fazer esse bate-papo. Se a Gisele conseguir, por favor, liberar o áudio e a câmera. Tô sim, doutor, só um minutinho. Algum colega aí na prática clínica, algum hemodinamicista também? A Gisele está na sala, o doutor Rodrigo Galina, o doutor Luiz Gasparello. O Luiz, né? Doutor Valmir.
E o FEME gerou bastante discussão lá no Dante, doutor Ítalo. Lá no Dante é difícil falar mal de angioplastia, aí não dá para discutir, não. Não tô falando mal, pelo amor de Deus. Como eu falei, nossa, eu sou muito fã de angioplastia. Inclusive, assim, trabalhando muito com o Luiz, então a gente tem uma parceria enorme e vamos que vamos. Mas é como eu falei, é isso que você falou muito bem, Jonathan. A gente tem que ler os trabalhos, tentar interpretar bem esses dados. E é legal, tá pra gente raciocinar e pensar em cima dos trabalhos. Mas lá, cara, assim, assim, falta coitado da cirurgia, porque só sobra as complexidades totais de anatomia para o pessoal tratar. O, o Ricardo Costa tratou semana passada lá um paciente nosso, um infarto sem supra, um tronco trifurcado, cara. Era uma trifurcada de tronco distal, mas era DA, intermédio e CX. Aí eu falei, cara, você vai conseguir fazer, puta, resultado sensacional, assim. Então, o pessoal é muito fera na hemodinâmica lá, então é difícil, os resultados são totalmente diferentes da realidade, né? Sim, sim. Esse paciente tem que ficar com DAPT de 17 meses, né? É mínimo 17 meses. Mínimo 17. Ele tem que estar ano, né? Uhum. Ei, parece que os áudios estão com uma dificuldade, mas se vocês quiserem mandar algum texto aqui, gente, vocês estão bem-vindos, tá bom? Se tem alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa compartilhar, então parece que está com dificuldade de liberar os áudios aqui. Não tentando, se a gente conseguir, a gente libera. Outro trabalho assim que eu achei bem interessante, comentando um pouquinho enquanto o pessoal não faz as perguntas, principalmente no cenário agora que a gente está de unidade coronária, foi o resultado do Outshock 2, que é o uso do balão intraórtico no cenário dos pacientes com fenótipo de choque cardiogênico por insuficiência cardíaca, que não mostrou, foi parado por futilidade no meio no análise, que não mostrou esse benefício, mas os questionamentos foram muito grandes em relação ao trabalho, né? Os pacientes não estão... Porque é difícil fazer trabalho em choque cardiogênico, né? Você definir o choque cardiogênico, classificar, então teve até alguns editoriais que falaram que para se interromper a priorização de pacientes com choque cardiogênico na fila de transplante que estão usando balão intraórtico, mas acho que assim, não foi um trabalho que desenhou, acho que não teve tantos pacientes chocados, vamos falar assim, mas teve 30% de Sky B, Sky C e D foram 70%, um lactato aí de 1,7, 1,9, então é um cenário que ainda dá para se discutir. Os usos de dispositivos, né, de assistência ventricular estão sendo muito discutidos. Como eu falei para vocês, eu vim desse congresso europeu da Acute Cardiovascular Care, depois que saiu o Danger Shock com o uso do Impella, que depois da reperfusão no infarto agudo do miocárdio com supra, principalmente, foi a segunda terapêutica que mostrou redução de mortalidade, né? Então está se discutindo muito dispositivos. E o quão próximo isso está em São Paulo? Eu vi que agora saiu pelo SUS, né? Flexibilizando um pouco o uso de dispositivos de assistência intraventricular, mas como que está assim? Assim, o Danger foi com o Impella, né? Então o Impella é fora da realidade, até em serviço particular. Eu estava conversando com o pessoal, é 50 a 60 mil dólares um Impella. Então, assim, é muito, muito caro. Mas isso é algo que vai cada vez mais se discutir, né? O Danger teve um critério de seleção de exclusão muito grande. Então, ele selecionou muito bem os pacientes para ter um bom resultado. Mas é algo que tem se discutido bastante, né? Assistência ventricular. Acho que tem um colega, o Luiz está comentando. O Gasparello está falando que não está conseguindo, lamentavelmente, abrir a câmera e o áudio dele aí, mas que está parabenizando. Obrigado, Luiz. Obrigado aí por ter também dado essa oportunidade para a gente fica muito feliz. Mas é isso, tem se discutido bastante, né? Bom, gente, uma pena. Seria bom se a gente conseguisse abrir um bate-papo aqui, mas não foi possível. Eu vou deixar aqui uns 30 segundinhos se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Mas também já queria aproveitar e agradecer, Ítalo, 9h30 aí em São Paulo, depois dessa vida de 5 empregos, né, e doutorado. Então, assim... E uma bebê, hein? Minha bebê. E tô com a bebê aqui, tá chorando. Tem que ter tempo para ela. E o Jota também, obrigado que nessa correria de consultório, família, atividade física, que é o nosso atleta aqui também. Agradeço a participação, fico muito feliz em poder estar aqui com vocês, matar um pouco a saudade e aprender com vocês. Muito obrigado, foi um prazer mesmo.
Obrigado, Cristóvão. Obrigado, Jonathan. Foi muito bom voltarmos a bater esse papo que a gente discutia tanto lá no Dante. Eu que Gente, uma ótima agradeço noite a o todos. currículo aí, obrigado, né, doutor Cristóvão. Espero aí a gente se reencontrar aí em uns congressos ou até mesmo por aqui na plataforma, tá? Obrigado aí, muito bom esse encontro da noite. Um prazer, gente. Tchau, tchau. Ótima noite. Boa noite a todos. Um abração. Obrigado. Tchau.